Espírito Santo. Senhor, quando nós conseguimos aquietar, Senhor, a nossa alma, conseguimos então ouvir a Tua voz. Mas para que possamos aquietar a nossa alma, Deus, precisamos sim entender, Senhor Deus, daquilo que precisamos ser libertos dentro de nós. Por isso, nesta noite, Senhor, venha com o Teu Santo Espírito. Porque aqui, Senhor Deus, vidas que necessitam, que precisam, Senhor, que o Senhor fale aos corações para uma grande e poderosa cura interior, para uma libertação interior, para, Senhor Deus, uma restauração intrarrelacional. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ensina nesta noite, Senhor Deus, a entendermos, Senhor, as misérias que ficam alojadas na nossa alma. Ensina-nos, Senhor Deus, a entendermos, Senhor, como que o inimigo da nossa alma que nos rodeia traz e polui o estado das nossas emoções, aquilo, Senhor Deus, que paralisa o nosso emocional, que nos retém, Senhor, as águas da amargura, porque águas de amargura é maldição. Senhor, se aqui há alguém, Senhor Deus, que bebeu águas de amargura e que a sua alma se tornou, Senhor meu Pai, em estado miserável, Santo Espírito, venha, Senhor Deus, liberar, Senhor Deus, uma porção de cura para esta noite. E assim, Senhor, penetra entre juntas e medulas, nos músculos, Senhor meu Pai, espirituais dos Teus filhos crentes, dos Teus filhos que chamam pelo Teu nome, dos Teus filhos que dizem, Senhor, que amam o Senhor, aquele, Senhor, que o Senhor encontra, Senhor meu Pai. Senhor Deus, vem, Senhor, e libera esta porção para dentro do interior de cada um. Que possamos entender, Senhor Deus, que miseráveis não podemos, Senhor, receber o avivamento e não podemos viver, Senhor Deus, o avivamento que o Senhor já declarou, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ensina nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Você pode pegar a palavra do Senhor? E um versículo que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos trabalhar em Gálatas 5:1, onde diz assim, é só um versículo: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jogo de escravidão. Mais um pouquinho, lá na frente, nós vamos encontrar, no livro de Abacuque, quando o Senhor vem falar em Abacuque 3, se você quiser abrir a palavra, Abacuque 3, no versículo 17, como nós vamos falar sobre misérias da alma e também sobre como conseguirmos e conquistarmos o verdadeiro avivamento. Abacuque 3, 17 vai nos dizer assim: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma costa e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Amém? Pode fechar a palavra e nós vamos trabalhar um pouquinho com o tema liberte-se das misérias da alma e viva o verdadeiro avivamento. É um tema bastante interessante, porque quando nós falamos com os cristãos sobre misérias, todos nós começamos a olhar e entendemos que miséria precisa ser muito bem entendido o seu significado. Por isso eu trouxe para nós entendermos bem sobre miséria algumas coisas que vão nos fazer então entender, interpretar. E com certeza você dentro do seu coração, você
vai enxergar um pouquinho o que acontece na sua vida interior. Talvez você diga assim para você mesmo ou pessoas na sua comunidade, não sei nos seus relacionamentos cristãos, mas você entende que você tem o Espírito de Deus e você tem o Senhor Jesus Cristo, você adora o Senhor, você declara esse Senhor, você é apaixonado por Jesus, você, quem sabe, já é um ministro da palavra de Deus, você já tem um sacerdócio, você já é uma pessoa usada nas mãos do Senhor, o Senhor empresta dons à tua pessoa, você já faz o exercício desses dons, quem sabe você tem um grande, poderoso serviço, um ministério que você já exerce com muita habilidade, mas nós queremos entender o estado em que a nossa alma, o estado em que a nossa alma se encontra, quando nós dizemos das misérias e entendemos que miséria, você pode observar e achar que miséria se olha para um estado, muitas vezes, em que se interpreta uma falta de coisas, uma falta de comida, um estado miserável, a pessoa, de repente, o lugar, a forma como ela vive. Mas nós vamos entender sobre as misérias da alma nesta noite. E nós vamos bater alguns pontos de significado quando você vai olhar para você e sem medo de você errar com você mesmo, você vai falar assim: Deus, eu não quero mais viver nenhum tipo de estado miserável. Fale comigo agora. Eu rejeito qualquer tipo de miséria. Na minha alma. E dou agora a entender que a minha consciência venha interpretar o que eu tenho ainda como aprisionamentos dentro de mim. Eu declaro um avivamento na minha vida hoje. Amém. Você percebeu o que você falou? Você percebeu? Você ouviu o que você falou? É importante você ouvir o que você fala. Então nós vamos entrar um pouquinho dentro desse tema que nós colocamos, como a liberdade de Cristo que nos libertou, para que entendamos que nós estamos falando com cristãos. Nós estamos falando com pessoas que conhecem a palavra de Deus. Nós estamos falando com pessoas que vivem, quem sabe, dentro da casa do Senhor. Entender que agora o meu espírito que encontrou Jesus já se libertou e eu preciso entender que preciso permanecer firme para que eu não venha me dobrar, para que eu não caia novamente em algum tipo de jogo de escravidão e nenhum tipo de jugo que possa me escravizar. Quer dizer, eu preciso estar livre de qualquer praga, praguejamento. E praguejamento, uma pessoa que muitas vezes, sem entendimento, fala coisas, ela fala muitas coisas, sua linguagem, então, é uma linguagem pesada, é uma linguagem, muitas vezes, que tem uma forma áspera de se comunicar, de falar, quer dizer, ela articula dentro da linguagem algum tipo de palavra, ou palavras, ou conversas, ou até mesmo diálogos dentro do lar, da casa, ou até mesmo com os relacionamentos mais próximos, e ela articula uma linguagem doentia. Ela ainda articula uma linguagem ainda que não é uma linguagem doce, é uma linguagem amarga. Uma linguagem ainda, vamos dizer assim, com pontas de lanças, aonde na ponta dessa lança existe ali um felzinho. E sem perceber que essa articulação, ela acaba sendo uma flecha, ela acaba sendo uma lança que é apontada para um alvo. Sempre o inimigo tem alguém que usa de alguém para alguém, e na ponta desta flecha, dessa lança, existe ali um estado
balançando, você acaba falando, você acaba articulando, você acaba praguejando. E você então, praguejando, você está amaldiçoando. Vamos entender que eu preciso buscar uma libertação para que eu não viva isso. Efésios, a palavra de Deus, pelo apóstolo Paulo, nos diz assim, que quando a palavra do Senhor vem para dentro de nós, e ela vem para abrir o homem interior, e quando esse homem interior agora é aberto, pensa nisso, o homem interior aberto, ele vai alcançar entre as alturas, as larguras, o comprimento e a profundidade, o amor de Jesus Cristo. Quer dizer, o amor que transforma. Então o amor tem que penetrar, o amor tem que estar lá, numa profundidade de espírito e alma. E muitas vezes nós não conseguimos abrir totalmente as dimensões da nossa alma, para que esse nosso interior comece então a sofrer, porque sofrer quer dizer conhecer, significa sofrer, para que eu possa então conhecer o estado em que eu me encontro. Quer dizer que eu vou sofrer alguma coisa quando nós abrimos o nosso interior para conhecermos esse amor de Jesus Cristo. O nosso interior sofre sim. Por quê? Porque nós precisamos tirar do nosso coração as coisas que foram implantadas por um sistema doentio, por um sistema humano, por pragas, ou até mesmo por palavras, ou até mesmo por cultura. Nós precisamos tirar a história doída de dentro de nós. Nós precisamos tirar as dores da nossa alma. Porque nós precisamos então sermos livres dentro de nós, para este amor ele permanecer, e assim nós não vamos nos dobrar novamente a qualquer tipo de situação que venha como adversidade. É como lá em Abacuque diz, mesmo que falte alguma coisa na sua vida, mesmo que não haja uma produção, você permanece no amor de Jesus Cristo. Você permanece com o estado da salvação. Você permanece vivo. Teu organismo é vivo dentro de você. E os teus músculos, quando isso acontece, eles passam a se motivar. Então, quando nós vamos entender sobre miséria, nós vamos entender que miséria é um estado de penúria. É uma expressão usada para uma falta de necessidade básica para que se sobreviva. Quer dizer, uma falta de alguma coisa e parece estar então num estado de miséria. Miséria também pode ser lástima, pode ser mesquinharia, miséria também pode ser avareza, apego aos bens materiais, ao dinheiro, também pode ser usado para esse tipo de interpretação. Também usado para determinar um procedimento vil ou um ato de maldade. Miséria pode ser definido como uma fraqueza humana, imperfeições, defeitos do nosso comportamento emotivo e emocionais pelo lado negativo do nosso comportamento, automaticamente do nosso temperamento. Miséria é algo insignificante, é horrível, é uma coisa ruim, é uma coisa que polui o estado daquele que tem a miséria e automaticamente o comportamento dele vai também poluir o ambiente e também vai contaminar aqueles mais próximos que estão naquela relação. Todos se tornam naquele ambiente miseráveis. Entendendo que miséria é um estado violado da mentalidade humana. É alguém que se violou, alguém que praticamente vive o lado violento do íntimo e se torna um indivíduo com amargura de alma. Quer dizer, alguém que não consegue enxergar o seu interior, alguém que não consegue deixar que esse homem interior se abra essas dimensões da alma para que ele seja curado, para que ele seja tratado, para que o Espírito penetre entre
vítima. O estado dele já é um estado muito de amargura, um estado em que o emocional dele já tem, e ele bebe do próprio fel que aconteceu, do histórico dele, que produziu algo como um estado de amargura, quer dizer, uma produção de águas amargas. E a amargura significa fel. Amargura significa gosto de fel. Amargura, e entender que águas amargas, e você vai olhar no livro de Levíticos, Números, Êxodo, você vai encontrar em Hebreus, em Efésios, você vai encontrar em Isaías, você vai encontrar vários versículos que falam sobre amargura. Beber águas da amargura. E resumindo, amarguras, quem bebe águas de amargura está bebendo maldições. Quem bebe dessa água, ela está poluída e agora então ela está vivendo debaixo de um jugo de escravidão por causa do estado violento das próprias agressões que essa pessoa está fazendo com ela mesma. Quer dizer, ela está vivendo as misérias e essas misérias estão dentro dela. Vamos entender isso. Entender que beber águas amargas, sabor do seu próprio fel, dentro da alma, estas misérias têm um nome. E eu quero que você pare para você entender isso e não tenha medo de você observar o seu estado. E assim, a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus vem para nos libertar. E dessa forma, então, entendemos que as misérias da alma está entre você ser uma pessoa orgulhosa, você ter vaidade, são misérias da alma, vaidades, inveja, profanação, usurpação, negligenciamentos, preguiça, procrastinação, mentiras e autocomiseração. Isto e são misérias da alma. Se nós formos entender e interpretar significado por significado, orgulho, vaidade, inveja, profanar, usurpar, negligenciar, ter preguiça, estar na preguiça, procrastinar, deixar sempre para depois o que eu tenho que fazer hoje, mentiras, tipos de mentiras, e a autocomiseração. Sou um coitado, não sirvo, não consigo, não tenho, não posso. Eu autocomisero, então eu acabo de uma certa forma sendo ou me fazendo de vítima, de coitado. E a diligência, ela vai dar para você o segmento de um caminho reto, aonde lá você tem um objetivo, quer dizer, você alinha a sua alma e você então passa a fazer aquilo em que você traçou como objetivo. Uma alma alinhada traça objetivos e ela faz aquilo, faz se cumprir o objetivo, os propósitos. Mas uma mente miserável, ela está totalmente fora de alinhamento. E muitas vezes a pessoa não sabe, muitas vezes a pessoa não consegue enxergar. Ela não consegue de jeito nenhum, porque são palavras muito fortes. Talvez você pense assim, capaz que eu tenho ainda orgulho, capaz que eu ainda tenho vaidades, capaz que eu ainda sou uma pessoa invejosa. Não, eu não profano, eu não faço usurpações, eu não negligencio com as coisas, com os objetivos, com os propósitos, eu não sou preguiçoso, eu não sou procrastinador, nossa, nem sei
existiu uma história na vida dessa pessoa. E essa história violentou o estado das suas emoções. A rejeição, ela é uma agressão desta alma. E quem sabe você nasceu debaixo de um sentimento de rejeição. E você carrega isso sem saber que isso na sua vida, para um alinhamento, é um empecilho, é um impedimento para o teu caminho. Precisa ser liberto do teu interior das águas da rejeição, das águas dessa amargura. Precisa entender que as águas da amargura, elas vão dar nos estados desta miséria de alma, aonde você, sem você perceber, você acaba vivendo algumas dessas misérias, ou uma dessas misérias, ou quem sabe, todas elas. Eu não sei. É quando você fica aí esperando. Mas o Senhor, Ele diz para nós que nós devemos nos esforçar no Espírito. O Senhor diz para nós que nós devemos nos esforçar para que a gente venha receber esta vida espiritual de verdadeira libertação. Quando João diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade que eu tenho misérias na minha alma? A verdade que eu ainda sou orgulhoso? A verdade que ainda eu tenho vaidades? A verdade ainda, e de uma certa forma não entrou para dizer para mim, explicar para mim, que eu sou um procrastinador? Que a minha vida, pelo meu temperamento, os defeitos dele, são para mim impedimentos para uma boa caminhada, até mesmo cristã? Quando então eu estou dominado por alguma coisa desconhecida, que pode ser tão miserável e que eu carrego há quantos anos, quem sabe? E eu preciso entender isso. A miséria, ainda mais um pouquinho para entendermos, é o estado de vício. A miséria é viciante. Um estado de vício em que as emoções negativas condicionam você a uma energia negativa. Elas condicionam você a você ficar totalmente se tornando autodependente, prejudicando o seu organismo vivo e assim fazendo com que você viva em prisões. Pastora, mas eu sou livre. A minha alma encontra liberdade. Pastora, eu vou para a igreja, eu adoro o Senhor, ali eu encontro uma liberdade. Vim no instituto, é uma bênção, porque eu encontro na adoração uma liberdade. É bom. Mas pastora, aqui dentro de mim, quando eu saio, quando eu volto, quando eu estou, quando eu preciso viver, eu olho para dentro de mim, tem tristezas, tem mazelas, tem prejuízo, tem defeitos, tem estas misérias. Ainda tem algumas coisas que eu me tornei viciado em negligenciar. Ainda me tornei viciado em estar na preguiça. Me tornei viciado em procrastinar. Me tornei viciado em mentir. Me tornei viciado em invejar das pessoas. Porque quem tem preguiça, quem tem praticamente procrastinação, quem vive esse tipo de miséria, ele automaticamente vai ver pessoas se dando bem, ele vai invejar o outro porque ele não consegue, ele não tem. E é um estado de libertação necessário. A miséria viciante é um hábito repetitivo em que você não consegue perceber em você, não consegue conhecer isso dentro de você, porque ela fica no subconsciente do seu estado de consciência, quer dizer, ele fica abaixo da sua consciência, então ele fica escondido. Mas como que eu faço praticamente para que eu possa então conhecer isso? Seria essas minhas verdades que tem que ser deparado, eu preciso me deparar com elas, eu preciso conhecer que eu sou um viciado, eu sou um dependente em
vejo as pessoas, eu vejo situações horríveis. Deito, durmo, tenho uma visão de revelação por sonho, e são coisas horríveis. Deus me mostra, e muitas vezes o estado daquilo que se está vivendo são esses tipos de vícios em que o próprio emocional está tão viciado em dar o negativo para essa pessoa que ela não consegue de jeito nenhum visualizar então verdadeiramente Deus. Ela só vê coisas ruins, ela só vê coisas negativas, só coisas de alto prejuízo. Então essa pessoa praticamente não entende que ela está viciada. Aí você vai dizer assim, viciado, pastora, viciado é uma pessoa que mexe com droga? Não, eu já sou liberta da droga. Viciado é uma pessoa que mexe com álcool, ou alcoólatra? Não, eu já fui, já o meu passado já passou de mim. Mas o viciado pelas misérias da alma, as misérias emocionais, as misérias instaladas, escondidas nesse subconsciente, no estado em que você não compreende, que você não entende, no estado em que você não consegue enxergar por si mesmo, tem que buscar o Espírito de Deus, tem que buscar o conhecimento, para que você venha agora entender que isso como vício, e a palavra vício vem do verbo latim que significa vitium, que significa falha ou defeito, defeito emocional. Talvez você não tenha vícios de química, mas tenha alguma miséria condicionada. Porque o vício da química é fácil de você perceber. Porque é um produto, é uma substância. Mas a miséria da alma, como vício, não é um produto que vem de fora para dentro. É um produto que vem de dentro para fora. E que não é conhecido para que haja essa verdadeira identificação para um resultado eficaz. Porque eu preciso me esforçar. Eu preciso entender que tem alguma coisa que está errada dentro de mim. Não é possível eu viver nesse estado. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para ser abençoado. Deus usa profetas para falar. Deus tem vitórias para me dar. Mas aonde que elas estão? Qual a libertação que eu preciso? Preciso só me libertar para que eu tenha uma vida bem sucedida financeiramente? Enquanto o crente ficar buscando sucesso financeiro e não buscar sabedoria para ficar livre dessas misérias emocionais, desta forma, o que você mais quer vai demorar para chegar. Porque tudo que o Senhor nos dá é sabedoria para lidar com tudo aquilo que Ele quer nos dar. Aquilo que Ele quer nos dar é diferente daquilo que nós queremos ter. É muito diferente. Mas é a minha esperança. Então eu fico lá, as pessoas ficam lá na esperança, mas enxergando os vícios agora e fazendo com que então essas falhas desse comportamento venham agora a ser libertos. Porque defeitos, nós temos um ótimo mestre que nos ensina sobre defeito, que é Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que como mestre de grande sabedoria, ele vem falar para nós quem somos dentro de nós. Mas nós temos também um arqui-inimigo, que é o nosso, aquele que vem para soldar, aquele que vem e conhece o estado em que você se encontra, aquele que coloca um tampão nos ouvidos, aquele que coloca a substância da amargura nas vias da tua intelectualidade, para que você, amargo, você não se enxergue. Nós temos então que entendermos que precisamos de libertação. E essa libertação intrarrelacional, ela vai vir para dentro da minha vida e ela vai
com as minhas verdades, as verdades de mim mesmo, as verdades em que eu preciso praticamente agora encontrar para viver uma realidade, porque eu não posso viver superficialmente. A palavra de Deus em Jeremias, Deus ele fala para Jeremias que viver superficialmente é falar que existe paz enquanto não tem paz. Viver superficialmente é quando os profetas vêm profetizar coisas para lustrar a alma e não falam as verdades do ser. Isso é viver superficialmente. E nós, seres humanos, muitas vezes não queremos ouvir as verdades. Por quê? Porque nós não queremos deixar abrir-se para que o Senhor habite verdadeiramente e nos torne avivados genuinamente. Então nós precisamos, de uma certa forma, entender que agora esse avivamento ou o reavivamento vão ser os movimentos espirituais da minha musculatura espiritual. Quer dizer então que eu vou experimentar uma transformação interior. Este é o avivamento. É quando o avivamento ele entra para transformar o teu interior, curar a base do teu ânimo, arrancar essas misérias e você viver feliz. Não pelo que você tem, pelo que você quer ter, pelo que você possui, mas aqui dentro você ter paz, não viver superficialmente. Viver animado. Viver animado. Viver com o gosto de Deus. Viver as coisas do céu. Viver e sentir e experimentar que o teu interior não tem as mazelas do diabo. Experimentar que o teu interior não tem mais as misérias desse tipo de argumentação de Satanás dentro do teu interior. Não tem mais o que é escondido. Não tem mais aonde ele permanecer escondido. Porque eu dou liberdade. Porque eu quero o avivamento. Eu quero essa transformação. Eu não quero viver uma transformação momentânea. Eu não quero viver uma transformação temporária. Eu não quero viver uma transformação de fluxos emocionais bons. Eu quero viver uma transformação interior. Eu quero ficar nessa transformação. Eu quero ficar e viver isso que o Espírito de Deus é dentro de um organismo. Aí sim você vai entender que não é só você chegar no falar em línguas, achando que é o top do Espírito, porque não é. É você ultrapassar os limites da bênção dentro de você e viver bem. Viver com a sua função aqui dentro de você em ordem. Não viver disfuncional. Viver o alinhamento, se preocupar em estar alinhado, em fazer a coisa certa. Não negligenciar mais, não profanar, não usurpar, não mentir, não enganar. Não viver essas mazelas miseráveis do diabo, viciantes dentro da alma. Mas é entender que agora eu não vou ficar viciado nessas pragas na minha vida. Eu vou buscar agora que eu saia de dentro para fora. Aleluia. Quer dizer, eu preciso colocar um espelho que possa refletir e falar para mim o que está inconsciente em mim, subconsciente em mim, vir então a ser mostrado. Eu preciso agora entender, como Abacuque 3 ele fala, a alegria do Senhor é uma unção de revigoramento, de força para os nossos músculos. Por isso ele diz que nós vamos andar como corças, altaneiramente. Quer dizer, nós vamos subir em lugares altos. Por quê? Porque o andar como corça, o pular como
vivendo uma vida superficial. E não conseguindo se aprofundar, mergulhar no oceano do Espírito. Então você fica numa margem, a água está passando, a água é cristalina, a coisa é boa, mas você prefere no vício tomar água de amargura. Você prefere no vício ficar lá debaixo daquela situação. Porque aquilo é uma prisão para você. Você se aprisiona e aprisiona os outros. Você bebe um fel, você faz o outro beber também. Até quando? Eu te pergunto nesta noite. Até quando o Senhor vai ficar batendo na sua porta, pedindo para você abrir o teu interior, para que as dimensões da sua alma sejam abertas, e você falar assim para você: eu tenho essa miséria e eu quero ser liberta. Eu quero ser liberto desse estado em que a minha alma, pelo meu histórico, pela minha cultura, pela minha família, pelo que os meus pais viveram, eu não sei o que aconteceu, quem sabe o abandono, a rejeição, quem sabe as agressões da sua alma, quem sabe você viveu traumas, quem sabe você viveu grandes traumas. Nós não conhecemos, eu não conheço, eu não sei qual é a sua história, mas eu sei que você tem uma história. Você tem, todos nós temos uma história. Todos nós temos uma história. Os nossos pais, os nossos antepassados, cada um tem uma história. Mas o que você absorveu daquilo? O que veio na tua genética? O que violou o direito de você ser feliz, de você ser livre, de você ser bem sucedido aqui dentro de você com paz? Por isso o Instituto, ele tem a visão dele. E a visão do Instituto, ele diz assim, que nós com paz, nós trabalhamos para que a paz aconteça dentro do interior. Porque com paz nós alcançamos êxitos. Quando não tem paz, não tem êxito. Quando não tem paz aqui dentro, não tem êxito. Outro dia, conversando com uma pessoa, fazendo um mapeamento desta pessoa, e eu buscando junto com ele um ponto de equilíbrio, buscando entender numa relação de palavras, o que é que acontece com você. E quando ele escreveu lá, paz, nós fomos buscar o ponto dessa palavra, o equilíbrio, dentro do comportamento emocional. Aonde está? Onde que a tua história parou com você? Aonde? Não quer dizer que você tem que voltar ao teu passado e ficar lá, não. Você tem que tirar a âncora daquela dor. Mas você tem que entender, voltar lá para você interpretar o que aconteceu com você. Se você não voltar, a cura interior é isso. Se você não voltar lá naquele ponto e conhecer aquilo lá, não tem como você sair de lá. Porque a palavra de Deus diz que o filho perece por falta de conhecimento. Então eu tenho que voltar lá e conhecer o que aconteceu, o que o diabo fez comigo, o que o inimigo da minha alma, o inimigo da minha família, aquele que persegue, aquele que violou o meu direito de ser o homem que Deus me chamou a ser, o homem de Deus, a mulher de Deus, aqui dentro livre, aqui dentro liberto, aqui dentro curado, aqui dentro sarado, aqui dentro restaurado. Eu tenho que voltar lá e conhecer para poder sair de lá. Eu tenho que conhecer. Daí eu saio. Por quê? Porque agora a violência que eu sofri, as violências que eu sofri, aquilo que me aprisionou naquele tipo de vício, que me deixou mórbido, que me deixou parado, paralisado, me sentindo fracassado. Agora então eu saio de lá, porque agora eu conheço. Não é difícil.
Não é difícil você olhar o teu orgulho. Não é difícil você olhar as vaidades que você tem, exageradas. Não é difícil você enxergar o vício da inveja. Sou viciado em invejar pessoas. Tem um ritmo da inveja, tem um ritmo da vaidade, tem um ritmo do orgulho. Eu sou ritmado a ter esse comportamento. Um comportamento profanador, como falamos, de usurpar, de negligenciar, o estado da preguiça. Não faço, não limpo, não tenho um asseio. Porque eu sou viciado em deixar bagunçado, em deixar sujo, em deixar desmazelado. Sou viciado em procrastinar, deixar para amanhã, me enrolar, deixar para depois. Sou viciado em pagar as contas sempre atrasado. É procrastinação. Sou viciado e não sei disso. Falo de Jesus, prego a palavra, mas só pago as contas atrasado. E vou remontando. É uma procrastinação. E sou viciado e não conheço o vício. Sou mentiroso. É fácil mentir, é fácil enganar, é fácil. Sou viciado em mentir, até mesmo no telefone. Sou viciado em saber dizer que não estou. Sou viciado em dizer que... Sou viciado em enrolar pessoas. Sou viciado em autocomisserar. Sempre estou me sentindo um coitado da situação. Nada acontece comigo. Nada eu consigo. Estou esperando em Deus. 10, 20 anos, estou esperando em Deus. E Deus está esperando que você conheça a sua libertação. E Deus está esperando que você olhe verdadeiramente para você e diga: eu não quero ser mais esse miserável. É forte, eu sei que é difícil. Para mim falar isso, oh meu Deus, é difícil falar essa palavra miserável. Você não sabe o quanto é difícil para mim falar um negócio desse? Sabe? Porque é difícil. Meu Deus, você é miserável. Olha a sua casa, como que tá. É ruim, parece que você está xingando a pessoa. Mas não. É para você entender o que você precisa em Deus. Aleluia. É para você entender que o Espírito de Deus, Ele quer tirar você dessa prisão que você se encontra. É para você entender que o povo que saiu do Egito, que a gente gosta tanto dessa história, nós amamos. Eu sou apaixonada por Moisés. Paulo, Moisés, eu acho maravilhoso. Entender que foi libertador. E que agora Deus conheceu a causa daquele povo. Deus ouviu, conheceu e atendeu. E quando aquele povo foi para o deserto, a palavra de Deus em Êxodo diz que aquele povo foi para o deserto. E eles buscaram água, porque eles tinham sede. E começaram a reclamar. A palavra de Deus diz que eles começaram a reclamar para Moisés. Pensa num ser humano reclamando. Pensa comigo assim: nós estamos agora aqui no deserto. Nós queremos água e não tem. Nós estamos vendo aí Deus trazer coitonices. Nós estamos vendo nosso sapato aí de uma certa forma se refazer. Estamos vendo, mas nós estamos com sede. A primeira coisa que eles precisavam era de água. E a palavra diz que eles começaram a reclamar para Moisés. Mas Moisés olhou, foi ver a causa daquele povo. Eles estavam com sede. Eles estavam caminhando, buscando um direcionamento daquilo que Deus tinha ordenado. As terras que emanavam leite e mel. Mas perceba, Deus vem para Moisés e diz: Moisés, pega aquele pedaço de
pedaço de vida. Mandou Moisés pegar um pedaço de vida. Jesus, que já era a figura representativa no início da criação como árvore. Árvore da vida. Árvore da vida. Joga aí, Moisés, um pedaço dessa árvore que está aí, dessa madeira. Vai purificar essa água. E o meu povo vai beber. E eles vão ficar sarados. E eu sou um Deus que sara. Diga para esse povo que eu sou um Deus que cura, sou um Deus que sara. E não vai vir praga mais sobre eles. Mas se eles me obedecerem. Se eles andarem alinhados àquilo que a minha palavra diz. Glória a Deus. Mas perceba, lá em Hebreus, em todos os capítulos que se seguem, vai falar que na falta, quer dizer no vício, daquilo que é a falha, aquilo que é a falta, e muitas vezes eu sou viciada em faltar com amor. Prega a Bíblia, prega a palavra, oro em línguas, faço reteté, mas não amo. Glória a Deus. Então eu não dou vida. E aí, se você não der vida ao ser humano, ele vai ficar nas águas da amargura. Se você não der vida para você mesmo, você vai ficar tomando água da amargura, a água do próprio céu. Porque, pastora, tem um histórico ruim na minha vida. Tem um histórico forte, pastor, que violou o direito da minha liberdade. Verdade, seu Marcos. Então eu preciso de libertação. Eu preciso de cura e de libertação. Eu não sei o que aqui dentro você pode olhar para você e entender. Deus, eu não quero ser viciado em misérias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. De um comportamento falho, É verdade. de um comportamento com defeito. Eu quero a minha libertação Glória a hoje. Deus.